Assim como dizem que nenhum homem é uma ilha, nenhuma boa estratégia é possível sem levar em conta o contexto, o ambiente onde o projeto, o empreendimento será realizado. Há forças externas, fora do nosso controle, que vão além da nossa vontade, que atuam enquanto nós perseguimos nossos objetivos. Essas forças são de diversas naturezas. Forças do setor político, forças econômicas, sociais, tecnologias, forças do setor ambiental. Também é importantíssimo ter uma visão realista da nossa situação interna. Qual é o meu real potencial? Esse contexto externo e externo é fundamental para que o estrategista tenha seus pés no chão. E o estrategista ele é induzido a fazer essa análise do contexto enquanto ele desenvolve a sua estratégia. Dessa análise, ele vai removendo as dúvidas, removendo a neblina que encobre os fatos e que separa o mundo real da fantasia. Antes das ações táticas, ele tem a visão estratégica. É como se fosse o voo da águia. A águia é conhecida pelo seu ataque certeiro, por aquela ação tática muito precisa. Mas antes dela fazer isso, ela teve uma visão de todo o seu campo de caça. Ela provavelmente avaliou ali umas 2 ou 3 opções e decidiu aquela que ela percebeu que teria a maior chance de sucesso. A visão inicial, aquela aspiração que o estrategista tem, ela precisa ser filtrada de acordo com o que está ocorrendo no mundo à sua volta. Mas esse acerto daquela aspiração, esse ajuste, ele não deve ser confundido com conformismo, com desistência do seu objetivo inicial. Não, moldar o futuro é o objetivo do estrategista, mas isso tem que estar conectado à realidade dos fatos, ele tem que ir navegando o mundo real. O estrategista ele não abre do seu objetivo de longo prazo, mas ele precisa estar conectado à realidade e afastar aquelas percepções fantasiosas. Também não se deve confundir estudar o contexto com estudar a indústria. A visão de indústria é uma visão antiga, década de 70. Hoje em dia, o estrategista ele precisa ter uma visão do contexto muito mais ampla. Ele usa o que se chama de visão de ecossistema, onde ele vai analisar todos os atores, independente do que era chamado de indústria, ele vai analisar todos os atores que têm impacto na sua estratégia. E é importantíssimo, então, estar com os pés no chão, porque isso aumenta as chances de sucesso. E quando eu falo ter os pés no chão, é realmente entender o mundo que está à nossa volta. No dia a dia, essa compreensão do que está acontecendo, ela evita que tenhamos aquela sensação de estar perdido, a sensação de que muitas coisas estão acontecendo, eu estou perdendo oportunidades. Compreender o grande jogo é fundamental para sintonizar a estratégia com a realidade do ambiente. Assim, com essa sintonia, com essa percepção do que está acontecendo, o estrategista ele sente mais segurança, mais confiança, e ele transparece coerência, o que é fundamental para convencer os outros. E isso vale para indivíduos, projetos específicos, empresas e até mesmo países. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido, no século XIX, era a principal potência mundial. Será que hoje em dia, se ele estabelecesse como objetivo nacional ser uma superpotência, será que isso estaria conectado com a realidade? Será que o mundo não mudou muito e hoje em dia o Reino Unido deve se contentar em ser uma potência e não uma superpotência? Um segundo exemplo aqui, fictício, uma pessoa que deseja fazer uma viagem de volta ao mundo, vai tirar um ano sabático para conhecer diversos países. Se naquele ano que ela planejou tudo isso, que ela tem aquela aspiração, acontece uma pandemia, imagine todas as dificuldades de passar por aeroportos, por verificação diversas verificações de estado de saúde, seria muito, muito difícil. Da mesma forma, um investimento em curto prazo agora em carros elétricos no Brasil, será que isso é realista? Como estão as estações de recarga, por exemplo? Um motorista conseguiria viajar do Rio de Janeiro até Brasília tranquilamente com o seu carro elétrico? Isso está começando a acontecer, mas agora, no momento, será que isso é realista? Um outro exemplo aí de conexão com a realidade. A Microsoft lançou o seu tablet muito antes da Apple, ela lançou em 2002. Bill Gates criou um dispositivo que rodava XP e ele tentou empurrar isso no mercado. Era um dispositivo que não tinha muitas diferenças para o computador. E, consequentemente, a sua estratégia não estava conectada à realidade. Ao passo que a Apple ela começou a criar um ecossistema muito antes. Ela tinha o iPod, que tinha os aplicativos, tinha o ecossistema de música, depois ela lançou o iPhone, que potencializou o ecossistema, e quando o mercado estava pronto, o time estava perfeito, ela viu que o contexto estava pronto para a sua estratégia. Aí ela lançou o iPad em 2010.
Mas navegar nesse contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é muito difícil. A realidade é dinâmica, mas estudar os pontos chaves desse contexto é importantíssimo. Nesse contexto muito dinâmico que nós vivemos, esse contexto VUCA, existe praticamente um paradoxo. Por quê? É difícil estudar, mas quanto mais dinâmico ele for, mais eu preciso estudar para identificar os pontos que são realmente críticos. Veja essa imagem que se tornou famosa, que é um slide de PowerPoint apresentado pelos assessores do general Stanley McChrystal, que foi o líder das tropas do Afeganistão em 2009. O general ele até falou o seguinte, que quando entendermos esse slide, teremos vencido a guerra. É realmente muito difícil para alguém pegar uma situação tão complexa como essa e tentar resolver todos os detalhes. A maneira mais apropriada para lidar com uma situação dessa é realmente mapear tudo e lidar naqueles pontos críticos, exercer pressão, exercer suas ações táticas naqueles pontos mais importantes. E realmente o que o general falou, né, de se entendermos esses slides vamos vencer a guerra, parece que não entenderam o slide, porque diante do fiasco que foi a saída dos americanos em 2021 do Afeganistão, onde houve uma série de problemas, realmente a situação parece não ter sido compreendida. Para você conectar seus objetivos à realidade, uma ótima opção é usar uma forma estruturada de fazer essa análise. Uma forma estruturada de analisar a sua ação interna e a sua ação externa. Essa avaliação é muito facilitada por uma ferramenta que já é tradicional e vem sobrevivendo aí ao teste das décadas, que é a ferramenta SWOT, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque existe um vídeo no canal explicando todos os detalhes, dando dicas de como fazer, dicas de como analisar e principalmente de como tirar proveito dessa ferramenta. Essa compreensão do campo de batalha, ela nos possibilita decidir realisticamente. A compreensão, ela nos dá confiança para usar a nossa criatividade, resolver os problemas que forem apresentados e atuar no momento certo, fazendo um alinhamento de todas as forças envolvidas, todas as forças críticas, sem ilusões. Mas lembre-se, essa análise do contexto, ela é uma atividade constante, uma atividade que tem que ser feita o tempo todo, porque o contexto é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E essa estratégia ela vai exigir sempre flexibilidade e adaptações.